Certo, Rosa. Então, como é que tem sido desde o do nosso último encontro até agora? Lembrando que, inicialmente, a gente adotou uma estratégia diante de você estar com os dias bem corridos, né, devido à demanda de trabalho. Então, quando a gente fez o teu MRA, a gente optou por não aumentar o volume de exercícios devido à tua demanda de tarefas e tal, mas optou por mexer nas estratégias dentro do tempo de atividade que você já tem. Não foi que foi na questão dos passeios com o seu cachorrinho, com o Nescau. E aí me atualiza aí como tem sido. Então, como eu havia falado, a estratégia de pegar 2 andares de escada funciona principalmente para de manhã. Ótimo. Porque nesses últimos dias, à tarde, se meu sobrinho está aqui, aí já fica agoniado para descer com patinete, aí já é aquele bolo todo. Consequentemente, os passeios à tarde acabam durando mais por causa dele, né? E não é um passeio assim, eu ando com o Nescau, aí ele fica andando de patinete manhã olhando, depois eu deixo o Nescau com manhã e fica acompanhando ele para ele ir mais longe. Então, acaba durando mais, mas a estratégia da escada para a parte da tarde não estava funcionando bem. Como as aulas dele voltaram, e aí vão ser dias específicos que ele vai vir aqui, aí eu acho que a gente vai começar a adotar melhor a escada à tarde. Mas pela manhã funciona. E é engraçado, porque o Nescau, ele agora fica confuso. Porque geralmente quando a gente sai do apartamento, ele já vai para a porta do elevador de serviço, que ele sabe que é o elevador que tem que descer. Agora ele olha para mim como que diz, a gente vai para o elevador ou vai para a escada, entendeu? E quando chega no 4º andar, que é o andar que a gente tem que pegar o elevador, aí ele também fica meio confuso, assim, a gente tá indo para casa ou tá descendo, entendeu? Tipo, é mudança de rotina, né? Ele fica meio e de manhã fazendo isso, e à tarde a gente descendo direto, aí é que ele fica confuso mesmo. Uhum. Em relação a isso, foi... As raias eu preparei, não preparei a playlist. Uhum. E eu acho que é porque quando eu levanto de manhã, eu tenho que dar aquele tiro e trocar de roupa e ir logo, porque senão... Uhum. Sabe? Mas eu vou preparar ainda a playlist. E a minha grande questão hoje, que eu percebo, que por coincidência essa noite eu dormi bem, mas é a questão do sono mesmo. Eu tô com um sono muito ruim. Eu sou uma pessoa que eu sempre funcionei muito bem à noite, eu sempre tive meu momento criativo, sempre foi melhor à noite. Só que com a chegada do Nescau e essa necessidade dele de 5h30, 6 horas, ter que estar na rua já fazendo as necessidades, eu tive que mudar essa rotina. E aí vai passando o dia e eu vou ficando com sono, e aí às vezes quando eu chego no passeio da tarde, às vezes eu dou um cochilo, que acordo 9, e aí para dormir de novo demora, aí começa um ciclo, né? Porque aí se eu acordo 9, eu vou dormir meia-noite, 1 hora. Só que 5 horas da manhã eu vou ter que estar de pé de novo por causa dele. Então ficam os sonos picotados, né? E é horrível. Horrível. Só que essa noite eu consegui, porque eu vim para aqui, para o quarto. O Benício não veio para cá ontem. Aí terminou o jantar, eu me recolhi, aí comecei a fazer todo o processo de desacelerar. Ele não estava aqui no quarto, ele dormiu no quarto da minha mãe. Aí eu dormi e só acordei. Aí deu uma acordada assim, tipo, meia-noite, porque a televisão estava ligada, eu desliguei, voltei a dormir e realmente aí peguei direto, entendeu? Só acordei agora de manhã. Aí essa noite eu dormi bem, mas é uma exceção nos últimos tempos. Uhum. Ô, Rosa, você acha que qual seria o horário mínimo que você precisa dormir para você realmente ter a noite inteira de sono e acordar no momento que tem que acordar para passear? Por exemplo, deixa eu até comentar um pouco sobre mim. Teve uma época, principalmente no início da escola Corporação, que a demanda de atividades era muito intensa e eu tinha muita demanda também no horário da noite.
ao ponto de que o horário que eu ia dormir geralmente era 11 horas da noite para levantar às 4, né? E aí eu precisei mudar, né? Eu queria dormir mais cedo, só que se eu dormisse antes das 10, eu acordava meia-noite sem sono, né? Então, assim, eu precisei realmente passar um tempo assim, me adaptando. Hoje em dia, nos dias que eu não dou aula à noite, que são a maioria dos dias da semana, quando é umas 7:30 da noite, 8 horas no máximo, eu já estou dormindo, porque 4 horas da manhã eu acordo, né? Mas eu precisei de um período dessa transição, tá? Aí eu queria saber de você, qual seria o horário que você disse, poxa, Túlio, se eu dormir às 9 horas da noite, eu consigo acordar no horário certo? Então, a minha questão é o seguinte: eu preciso de 7 horas, no mínimo, de sono. Isso Tá. é o que, para mim, é muito claro, assim. Se eu dormir 7 horas, 6 horas e meia, 7 horas, eu regenero, eu estou bem, tá? Uhum. Minha questão é essa: se eu durmo cedo demais, eu acordo e fico na Certo. queda. Você precisa acordar que horas mesmo, por causa do Nescau? Então, ele começa a se mexer. Mãe, eu estou em reunião. Não. Tá. Ela vai para o Pilates, aí tá dizendo que não vai levar chave. Se eu dormir, eu preciso acordar. Ele começa se ele não estiver aqui no quarto, ele começa a bater na porta, a alisar a porta, umas 5h10, 5h15 da manhã, tá? Certo. Só que aí tem aquele negócio, né? Ele alisa, aí eu ainda me desperto, aí ele faz aquela folia, aí quando é umas 5h30 eu me levanto para trocar de roupa e descer com ele. Então, eu diria assim, eu tenho que acordar entre 5h15 e 5h30 da manhã. Tá, eu vou botar aqui 5 horas, só para arredondar, certo? Então, se você precisa, assim, se sentindo bem de 7 horas de sono, umas 10 horas, assim, Eu teria né? que estar dormindo. Você teria que estar dormindo. Tá. E isso eu percebo, porque ontem foi mais ou menos entre 9h30 e 10 horas, essa hora que eu dormi. Só que, o que acontece? Eu tô chegando, como tá muito cortado o meu sono, eu tô chegando do passeio e tô cochilando. Sentar ali no sofá, daqui a pouco, quando eu vejo, já tô cochilando. E você chega do passeio umas 6 e pouca, é isso? 5h30, 5 por e aí. meia, 6. Aí, 6h30 à tarde, né? No passeio da tarde. Uhum. E aí, eu sento no sofá e cochilo. Uhum. Aí, essa cochilada, que dura meia hora ou 1 hora, aí já lascou o plano de dormir 10 horas da noite, entendeu? Eu sei. Lascou. Uhum. Certo, joia. Então, ó, já tem uma outra estratégia aí, tá? Que eu gostaria de te sugerir. Como o Descadeirando é muito focado também na nossa relação com o ambiente, então, assim, fica muito claro qual seria o teu gatilho do cochilo, tá? Que é o sofá, certo? Que às vezes pode ser até o ambiente de casa. Se bem que você comentou que você dormiu bem porque você foi para o quarto, não foi se recolher logo no quarto, que o Benicino estava. Então, porque tem isso, né? E aí eu vou colocar os empecilhos do ambiente. Tá. De fato, é o sofá. Quando chego no passeio, eu prefiro ficar na sala, porque eu já passei todo no quarto. Aí eu ainda volto para o quarto, entendeu? Aham. Isso é lasca. Ontem eu cheguei do passeio, fiquei na sala, mas aí depois eu fui preparar meu jantar. Não tinha o Benício, não tinha não sei o quê, não tinha, entendeu? Não tinha aquele tumulto, que fica um tumulto danado quando ele está aqui. Eu sei. Aí eu preparei meu jantar, aí tomei uma tacinha de vinho e vim para o quarto, tomei meu banho e me recolhi. E foi super tranquilo. Quando o Benício está aqui, aí ele toma conta da televisão da sala. Aí eu já não tenho o subterfúgio do sofá, propriamente dito. Sei. Porque eu venho aqui pro quarto, aí quando eu começo a fazer o movimento e começo a cochilar, ele entra com tudo do quarto. Tia Rosa, não sei o quê. Ou minha mãe. Ou eu preciso disso. Ou não sei o quê. Essa semana eu fiquei muito puta, muito puta. Quarta-feira, eu acho. Foi, quarta-feira. Porque eu já estava aqui, aí todo o movimento de relaxar, de dormir.
Quando eu tava dormindo, aí meu telefone toca. Aí eu, porra. Aí, só que eu tinha colocado naquele negócio de soneca, de noturno. Aí se tocou foi porque foi alguém que insistiu na ligação ou porque alguém dos favoritos ligou, aí era manhã. Que estava na sala, com o Benício no colo, querendo que eu me levantasse para abrir a porta. Olha. Aí eu levantei, abri a porta. Só que aí fodeu, né? Que aí eu não dormi mais. Ó, então, aí, pelo que eu entendi também, quando o Benício tá aí, meio que ele fica de boa aí, sem você ter a responsabilidade principal do cuidar dele e do estar com ele. Né? Até porque então, ele é grandinho. Você estando aí ou não, seria indiferente para ele, não é isso? Isso. Joia. Fale, você ia falar alguma coisa. Não, mais ou menos, porque assim, o meu já tá ficando meio broca. Aí a Évola confia de deixar aqui eu estando em casa, entendeu? Não necessariamente eu olhando ele, porque ele já é grandinho. Mas eu estando em casa para meio que dar um limite, porque amanhã não dá limite a ele. Entende? Entendo. Eu não tenho como me eximir dessa responsabilidade. Pode ser uma coisa ou outra, mas ou eu ou a Tibia, que é a outra tia que mora aqui no prédio, uma das duas tem que estar próxima, entendeu? Sim. Tipo assim, ir pra pracinha. Ele não vai sozinho com a mãe. A Eva não deixa, porque sabe que ele vai tacar o terror e amanhã não vai ter pulso e vai ser aquela doidice. Entendo. Rosa, me diz uma coisa. Eu vou sugerir agora uma adaptação de estratégia, tá? Porque eu percebi que você tem um tempo ocioso e que esse tempo ocioso que eu falo é em relação até à tua dinâmica de trabalho e tal, porque você cochila, né? Então, se você cochila, o tempo está ocioso. E, ao mesmo tempo que eu vou sugerir o não cochilo, eu não quero que você entenda que o descansar não é algo que deve existir. É porque, de fato, está atrapalhando, esse cochilo está atrapalhando o teu sono noturno, né? E aí, eu queria trazer para você a gente mudar uma estratégia de não ter mais esse tempo ocioso e usar esse período para uma coisa fundamental, que é a construção de uma identidade, tá? Porque quando a gente simplesmente quer se salvar do sedentarismo e vai procurar um estabelecimento ou um profissional e paga e tem aquela relação, não, eu estou pagando, eu estou fazendo, se torna uma relação muito frágil. É muito mais enraizado, muito mais forte quando a gente constrói uma identidade relacionada a alguma prática, certo? E pelo que eu te conheço, né, pelo que a gente já conversou, várias vezes a gente falou sobre elementos que contém na ginástica, você tem um histórico aí na GR, né? Eu gostaria de te sugerir para a gente aproveitar esse tempo e fazer um resgate, tá? Um resgate e, ao mesmo tempo, uma construção de identidade. Teve uma época que a gente até conversou e colocou os objetivos da escala, né? Você, até há pouco tempo, né, a gente fez uns treinos aqui, você teve um ganho, assim, muito massa, assim, na amplitude de ter um movimento de escala. E eu estava vendo também uma coisa, até pensando, assim, nessa nossa conversa, em trazer alguns elementos também que eu acho que até Nescau poderia gostar, que é você tentar trazer como um hobby mesmo e como uma construção de identidade a utilização da fita do GR. Então, não sei se aquilo seria lúdico para ele. Enfim, eu estou só fazendo um brainstorm aqui. Você pode até também citar algumas coisas, né? O que aconteceu, por coincidência ou não, essa semana, é que quarta-noite teve... O meu curso de tarô geralmente é dia de sábado. Mas, excepcionalmente, esse mês foi quarta. E aí, uma das meninas do curso de tarô estava falando de fazer pole dance. Aí eu disse, se você for fazer, eu vou. Porque eu acho que estou precisando ampliar meus movimentos, mas de outras formas, usando força,
usando o corpo como eu já usei antigamente. Aí ela ficou de ver, que disse que é aqui perto da minha casa, né? Ficou de ver e a gente montar uma turma, eu, ela e mais uma pessoa de lá do curso, para ir. Aí eu acho que vai nesse caminho aí que você está propondo. Perfeito. Ó, agora, tem um ponto, né? Por que eu estou propondo isso? Eu estou propondo isso, primeiro, na construção de identidade. Então, Rosa, você encarando você entrando nessa jornada do polidense também, eu quero que você construa essa identidade da praticante do polidense, eu não sei nem como é que se chama, assim, Eu também não polidense, sei, não. alguma coisa assim. Enfim, mas que você encare como um hobby ao ponto de você cogitar a possibilidade de você instalar uma barra na sua casa, Nossa. no seu apartamento, tá? Porque realmente é isso, é lifestyle, tá? É construção de identidade, é estilo de vida. E tem um outro ponto também que é importante. O porquê eu sugeri isso para aproveitar o teu tempo ocioso que você estava dormindo e estava atrapalhando o teu sono. Então, essa turma vai ser nesse horário, nesse tempo? Então, eu acredito que sim, porque é o horário que todo mundo tem livre, tanto a Ótimo. Paulinha, que sai de trabalho, deve ser entre 6h30 e 7 horas, entendeu? Uhum. Então deve ser esse horário, sim. Ótimo, maravilha. Maravilha, fiquei feliz de saber. E Vamos quando ver, é que... aí ela ficou de ver e dizer quanto seria e para a gente ver como é que encaixa. Certo, vamos fazer o seguinte, às vezes, quando a gente diz, vamos ver, parece muito eu quando encontro amigos de longa data, assim, Vamos por encontrar, casa, bora vamos marcar. marcar, vamos, e fica nessa. Eu tenho até um amigo, eu estava comentando ontem aqui, um amigo, irmão meu, que o filho dele já vai fazer 3 anos e eu nunca vi pessoalmente. Foi Meu filho triste. também, o Rudá, tem 1 ano e ele nunca viu meu filho pessoalmente, né? Por quê? Porque a gente fica nessa de se seguir, tá mais cada um na sua rotina. Enfim, quando a gente não estabelece de fato uma data e um horário, fica bem complicado. Então, se você mandar uma mensagem, você diz, eu preciso da tua resposta até amanhã, ou até segunda, ou até terça, certo? Porque senão você mesmo vai atrás, né? Aham. E nesse tempo que ela não dá a resposta, já tenta praticar alguma coisa em casa que vai servir para o polidense. A própria lógica da ginástica que eu falei, da abertura, né? A fita, acredito que não, mas a abertura pode ajudar no polidense. Então, nos momentos que você chegar do passeio com o Nescau, não é hora de relaxar, não. É hora de afastar a cama do teu quarto, se não tem espaço, de colocar um sonzinho, né? De treinar a abertura e aproveitar esse tempo ocioso, porque já vai até te ajudar na prática do polidense, certo? O que foi que você anotou aí? Eu vi. Você anotou alguma coisa agora ou não? Anotei. Não, era só para eu colocar, falar com Paulinha. Se Paulinha não achou, eu ia falar com Laila, que ela fazia polidense antes da pandemia, e era com essa mesma moça que falaram o nome. Aí eu pegar o contato com Laila. Que massa, Rosa, que massa. Isso aí, fiquei bem feliz. Você chegou a conhecer o Diogo. O Diogo, ele treinou pouco tempo com a gente, quando a gente ainda era na Ponta Verde, na Corpusção. E era um cara, assim... Era não, né? Ele tá vivo. É um cara que ele é muito inteligente corporalmente. Ele até treinou uma época também com o pessoal do Sururu Circo. Você foi pro Odisseia, não foi? Com a gente lá, que foi no Varrelinha. Pronto, Sim. ele estava lá junto com o pessoal do Sururu Circo, nos tecidos e tal. E ele tá praticando polidense. Rapaz, depois eu te mando até o Instagram dele. O cara é fera, assim, manda ver mesmo. Vai ter uma força na peste dos braços ali para segurar. Força, consciência, enfim. E tem uma coisa também, Rosa, tem a gente no Descadeirando tem a fórmula da propulsão, as fórmulas de propulsão, na verdade. E eu queria que você anotasse uma das fórmulas de propulsão, que é o que a gente vai focar. Tá.
tá? Então, enquanto você vai anotar aí. Essa eu vou anotar no papel. Aham, certo. Pode falar, que está no mesmo conteúdo que eu anotei da semana, daquela semana. Certo. Você vai colocar uma raia RS, né? RSV. RSV? É. Sim. Na verdade, RS mais RV. Tá. Tá? RS mais RV. Então, o que é que vai acontecer? Você vai utilizar essa fórmula RS mais RV antes da prática que você vai fazer. Então, você chegou em casa, RS, raia sonora. Você precisa raia sonora. Raia sonora. Você precisa ter pelo menos uma primeira música da sua playlist. Tá. Tá? E o RV é um vídeo que você vai assistir, tá? E eu já coloquei no YouTube, eu vou até compartilhar a tela aqui. Compartilhando tela aqui. Deixa eu ver como é. Deixa eu maximizar aqui a nossa. Uma guia. Compartilhar. Certo. Aí aqui, tá vendo você? Oh. Deixa eu fechar isso aqui, esse vídeo. Então, eu coloquei aqui na pesquisa do YouTube Polidense Educativos, tentando ver exercícios educativos do Polidense que você pode fazer no seu quarto. Esses primeiros vídeos que eu vi aqui já fui na barra, tá? Então, deixa eu ver, equipamentos de Polidense. Então, como você ainda não tem uma barra instalada no teu quarto, deixa eu ver, Polidense Educativos no solo. No solo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente acha um vídeo que como sambar. Como sambar, ué. Acho que não vai ter, não, viu, no solo. É porque com polidense você vai sambar na cara da sociedade. Exatamente. Deixa eu ver. Exercícios no solo educativo. Tu tem o Premium? Tu gosta do YouTube Premium? Eu tenho. Você gosta? Rapaz, eu gosto porque várias vezes, eu acho que o YouTube é a rede social que eu mais uso. Então, eu estou fazendo até alguma atividade de casa, eu bloqueio o celular e fica rolando. Não tem propaganda. Você não usa não o Premium? Não, uso não. O solo, era quem tava. Ó, esse aí eu acho que pode ser de solo. Esse daqui, né? Olha aí. Olá, gente. Aqui é a Tati. Ai, vou fazer vídeo. Tem um áudio bom. Hoje eu vou trazer para vocês. Dá nervoso com áudio ruim. Fica nervoso com áudio. Fica nervoso com mas áudio. pode ir, vá. Não, então, ó, é um vídeo que tem 30 minutos. A gente não vai assistir agora, a gente só vai estar repassando aqui, tá? Mas qual é a ideia? É que você já vai estar usando elementos que vão ser úteis, tá joia? Tá. Vários exercícios que realmente ela nem usa barra, a barra está sendo só decorativo aqui, de cenário, tá? E que você pode, eu vou aqui copiar esse link, Ctrl C, e vou mandar para tu no WhatsApp depois, tá? Tá. Mas qual é a lógica, Rosa? Deixa eu até voltar a tela com você aqui, vou parar de compartilhar. O que era que eu queria mostrar?
para a apresentação. O que era que eu queria mostrar? Que você vai montar uma listinha dessa e esse vídeo vai fazer parte da nossa fórmula, do nosso elemento, certo? Então, acredito que para essa situação seria até mais assertivo se você substituísse os elementos da fórmula RV mais RS. Então, primeiro você assiste o vídeo e tal, ou nem primeiro, assim, durante você assistir o vídeo, eita, poxa, pega um movimento lá e já vai fazendo e solta lá a música, como para ser um elemento de motivação. Agora, se você chegar em casa cansada, Benício não tá, o sofá tá lá, você abre a porta, chega aquele sonzinho, aquele convite para você deitar no sofá, você pensa, caramba, hoje eu tô cansada, eu preciso descansar, RS, raia sonora logo de cara, nem pensa, já bota a playlist, já vai entrando no quarto sem pensar muito, porque você é inteligente e você vai encontrar uma boa justificativa para você ir para o sofá, tá? Então nem pensa, raia sonora e já vai colocando o vídeo, já tem que estar tudo engatilhado. Nesse momento, você tem que, de fato, não gastar tanta energia para procurar o vídeo, para procurar a música, não, tem que já estar tudo engatilhado. O momento de gastar energia é para estruturar as playlists em outro momento, certo? Então eu gostaria, Rosa, que agora você me dissesse, não, Túlio, eu tenho ou hoje ou amanhã, qual é o horário, qual 20 minutos do seu dia que você tem para você montar essa playlist? Não, eu acho que pode ser hoje, depois que eu chegar com o Nescau, que aí eu uso para isso, entendeu? Porque ontem eu não dormi e eu me lembrei, aqui conversando, porque eu peguei o computador e fui organizar a planilha de contas da minha mãe, né? Que a minha mãe está muito desorganizada e sobrou para mim. Aí foi por isso, entendeu? Que eu não dormi. Eu sentei no sofá, mas na hora que eu tava, aí eu disse, porra, tem que organizar a planilha de manhã. Uhum. Aí eu acho que quando eu chegar hoje, eu posso fazer isso quando eu voltar do passeio, porque aí eu não durmo. Ótimo, Rosa, ótimo. E vamos fazer o seguinte, outra estratégia do Descadeirando, gongo. Você está com seu celular aí do lado? Tô. Pronto, vamos usar a estratégia do gongo. Massa, pega aí seu celular, você já vai criar um alarme, tá? Um alarme específico para playlist no horário que você tem certeza que você está em casa. Vou botar, então. Tá. Mais um. Botei 19 horas. Pronto, maravilha, 19 horas. Então, diante do que a gente conversou aqui, você tem 3 tarefas, certo? E como você vai dormir às 10, né? Às 19, dá tempo suficiente para fazer essas 3 tarefas. Então, a primeira tarefa é entrar em contato com a sua amiga, estipulando uma data prazo, tá? Porque você nem precisa dizer isso a ela, porque senão você vai lá, você já sabe o local, mais ou menos, né? O nome da pessoa, da professora, já procura no Instagram, que provavelmente ela deve ter um Instagram, já entra em contato para saber, enfim. Então, essa vai ser a primeira tarefa nessa faixa de horário. Segunda tarefa vai ser montar a playlist sonora, e a terceira tarefa, a playlist de vídeos, tá? Vídeos educativos. Outra coisa que funciona muito, Rosa, são vídeos de apresentação que dá aquela instiga, né? Aquele caramba, olha que massa e tal. Então funciona muito, mas a gente vai se deter à playlist de exercícios educativos que dá para você fazer no quarto. Em casa. Fazer em casa. Tá joia? Tá, deixa eu só te dizer uma coisa. Uma coisa que eu tô percebendo. Eu tô ficando muito inchada. Ontem, por exemplo, acho que você viu naquele dia que... Uhum. E ontem, quando eu fui sair para andar com o Nescau, a mãe olhou para nós e disse, menina, que pé inchado.
E, de fato, tá. E eu estou sentindo ele muito... Eu acho que eu estou retendo muito líquido. O que Uhum. é que eu posso fazer para... Porque eu bebo muita água, de fato. Certo. Mas o que é que eu posso fazer para melhorar essa retenção de líquido, além de drenagem? Tem outra coisa que eu possa fazer? Porque Tá, realmente tem, meu pé está muito inchado. tem, com certeza tem. Ó, A então, outra coisa, hoje à noite eu devo sair para o Jaraguá, então talvez não role tanto de dormir cedo. não tem problema. Olha só, você já está contemplando cada vez mais a parte de exercícios, de atividade física, que é uma coisa que ajuda, né? Está tomando água, como você falou e tal, e tem uma coisa que eu esqueci o nome do teu nutricionista, mas talvez mandar uma mensagem para ele ajude. Por quê? Porque o consumo de sódio, ele retém, né? Dependendo dos níveis de sódio. E você, essa semana, me comentou que teve churrasco Oi. lá, né? Então, isso pode ter influenciado durante essa semana, não sei o teu consumo diário. E assim, Rosa, eu não sou a pessoa é, mais certa assim para falar sobre a alimentação, né? Um profissional da nutrição seria mais indicado, mas às vezes tem determinados tipos de alimento que a gente acha que está sendo saudável, mas para um Não, eu objetivo sei que a minha específico. alimentação está uma merda. Tá. Um exemplo que eu gosto de dar é da água de coco, né? A água de coco, ela está muito relacionada a um estilo de vida saudável, porém tem sódio, então se você exagerar ali, pode provocar uma retenção Uma de líquido, retenção. né? Então, assim, eu acredito que você mandar uma mensagem, como era o nome do nutricionista que você, Rômulo. o Rômulo e tal, o Fala com a próprio... minha irmã mesmo, porque faz tempo que eu não vou no Rômulo, coitado. Ótimo. Fala com a minha irmã mesmo. Mas sabe que você me deu um toque aí agora? Porque eu estou tomando muita água com gás. Eu Aí acho que tem tem um sódio. percentual de sódio, né? É isso aí. Então, aí, né, a gente está cogitando, pode ser água com gás, pode ter sido churrasco e tal, mas aí esse profissional, assim, a sua irmã também é da nutrição, né? Ela vai te ajudar. E, ó, vou dar um spoiler já, tá? A lógica do descadeirando você pode adotar também para esse aspecto alimentar, certo? Algumas estratégias, assim como a gente falou do sofá, tá? Então, poxa, qual é o gatilho que faz eu tomar água com gás? Né? Poxa, talvez na feira eu Mas o meu problema é que eu já tomo água com gás para não tomar refrigerante, entendeu? É uma Entendi. substituição já. Então, mas pode ser uma estratégia, assim, De diminuição. regressiva, de diminuição, né? Enfim. Mas é isso, mas aí você deixa para... Para a próxima, vamos uma coisa cada vez. Vamos primeiro garantir o movimento. Perfeito. Viu? E outra coisa, pronto, aí no mais é isso, essas 3 tarefinhas, tá? As 2 listas da raia sonora e da raia de vídeos, e a mensagem para sua amiga estipulando uma data. Tá Vou joia? falar com ela agora, da Paulinha já vou mandar logo. Ela Maravilha. demora a ver celular, e quando ela vier ver, já é hora de... Beleza. Rosa, alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro? Não, tá tudo tranquilo. Certo. E como você achava que daria para... Porque você estava numa dinâmica bem corrida, né? Você acha que antes de a gente começar a fazer, daria para melhorar a tua qualidade de movimento e até aumentar a qualidade do teu estilo de vida relacionado a uma prática ativa? Antes de fazer, Sim. eu achava que não dava. Antes da gente fazer, mas aí eu vejo que tem umas pequenas coisas que dá para a gente ajustar, né? Isso, exatamente. Então, pequenas coisas que dá para ajustar que tem grandes ganhos, grandes benefícios. Por exemplo, muitas vezes eu considero um bom sono melhor do que um bom treino. Então, e isso eu percebo, sabe o quê? Porque, assim, eu não posso voltar. E esse é o lance, sabe? Eu não posso voltar a ter uma rotina que eu já tive. E, para mim, é muito claro que a campanha trouxe
toda uma desgraça de rotina que eu já tinha tido e que não tinha dado certo. Uhum. Porque, assim, quando você não dorme, aí você não rende nada. Nada rende. Como deveria render, né? Como você poderia render. Então, assim, é muito ruim você perder isso. A minha terapeuta dizia assim, é a biografia em 4 capítulos. Primeiro capítulo, você vai passando pela rua, você passa por essa rua, a rua tem um buraco, você cai no buraco, você nem percebe. Segundo capítulo, você vai pela rua, você vê o buraco, mas você não consegue evitar de cair no buraco. Uhum. Terceiro capítulo, você vai pela rua, você vê o buraco, você sabe que vai cair no buraco, mas sabe que vai pular lá dentro e vai sair. O quarto, você vê o buraco, você passa pelo cantinho do buraco, ameaça cair, mas vai. E na quinta, que são 5 capítulos, você vê o buraco, você muda de rua. Maravilha. E é mais ou menos isso, assim, eu sabia que eu não podia cair nesse buraco, mas eu caí nesse buraco. E agora eu tô lutando para sair. Eu acho que eu tô no 3º capítulo nessa história toda. Uhum. Não sei se faz sentido para você, mas é isso que eu tô sentindo. É meio que eu dei uns passos para trás, entendeu? Uhum. Por uma escolha que eu fiz e que, apesar de ter sido mais leve do que o que costumava ser, mas ainda bagunçou minha vida. Uhum. Eu entendo. Então, exatamente, e eu me identifico muito com isso também, Rosa. Por exemplo, a minha esposa é de São Paulo, né? E quando ela veio para Maceió, ela pensou, caramba, eu estou morando no paraíso. E agora a gente morando aqui na região da Garça, Riacho Doce, ela diz, Túlio, a gente mora no paraíso do paraíso. Exatamente. Porém, se a gente não for vigilante na nossa rotina, a gente não curte esse paraíso, entendeu? Porque então, entra numa rotina, né? Fica lá. Entra numa rotina. Então, Rosa, eu não quero que você se sinta escrava do MRA, né, do mapeamento de rotina atual. Você lembra que no primeiro encontro a gente fez todo o mapeamento dos minutos da sua prática, mas sim, ocasionalmente é interessante a gente dar uma visitada e fazer o MRA. Por quê? Porque traz consciência à nossa rotina e nos deixa cada vez mais próximo e dentro da construção da nossa identidade. Eu te falei o porquê das raias, o porquê a gente chama de raia. Não, falou não. Falei não, né? Então, as raias que a gente chama no Descadeirando, raia tribal, raia local, a gente usa como referência o ambiente da natação, né? Então, num comparativo com aquele ciclismo de rua, sabe? Se a gente colocar aqui, ó, eu vou até ver aqui um negócio aqui, deixa eu ver aqui, acidentes, ciclismo de rua. Deixa eu ver aqui se eu acho, aqui, deixa eu ver. Aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Aqui, logo no comecinho, isso é bom. Esse vídeo é bom, é massa para uma guia que compartilhar. Deixa eu arrastar aqui para poder maximizar a tela. Você está vendo a minha tela? Tô sim. Ótimo. Olha só, ciclismo de rua lá. Pô, tombo feio, olha só, todo mundo, caramba, ó, tombo grave aí, gravíssimo, né? Muito provavelmente muitos corredores aí podem não voltar para a competição, não sei se teve fratura de osso, né? Olha só, na natação isso nunca vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque todo mundo tem a sua raia. Todo mundo tem a sua raia. Então, as raias te mantêm no foco, certo? Por isso que é extremamente importante a gente ter um contato diário com as raias, né? E nesse início, né, a gente tem um gasto de energia maior, porque a gente tem que lembrar, a gente usa a estratégia do gongo mesmo, bota alarme, eita
poxa, se força até a entrar em contato, caramba, eu ainda não vi o vídeo hoje do polidense lá, eu tenho que ver. Depois vai automatizando e fica fluido, né? Quando essa identidade já vem sendo construída, a gente não consegue mais se perceber sem aquilo, né? Porque é questão de visão de mundo, Rosa. De fato, é visão de mundo. Por exemplo, quando eu vejo uma calçada de padaria e de posto de gasolina, eu vejo diferente do que você. Por quê? Porque eu acho... Você já teve alguma experiência no skate? Não, né? Eu acho muito arriscado. Inclusive, aqui na pracinha tem um menino que vão e Benício Ah. quer estar com o patinete no meio desse menino. Eu acho um risco. Olha só, acho um risco, né? Eu andei por um tempo de skate, que é um skate que ele é projetado para simular a dinâmica do surf. Sim. Então, quando eu vejo aquelas calçadas de posto inclinada, de posto de combustível, né, de padaria, aí eu, caramba, olha, dava para dar uma piada, uma manobra ali. Então, assim, o meu mundo, a minha visão de mundo é diferente do que uma pessoa que não teve essa experiência. Então, o Descadeirando é sobre essa construção, tá, de identidade, de visão de mundo. Você percebe que é muito além do que a pessoa pagar uma mensalidade só para estar fazendo ali, que às vezes não está nem entregue à prática. Então, é isso que a gente vem trabalhar no Descadeirando, tá joia? Então, assim, as raias é isso, se mantém na raia que você vai manter no caminho aí dessa construção. Tá joia? Tá joia. Obrigada, Túlio. Massa, Rosa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E a gente vai marcar uma próxima reunião depois para atualizar aí, tá joia? Como é que tá o andamento. Tá, eu espero fazer a escada de manhã e de tarde. Maravilha. É o próximo passo. É isso aí. Valeu, Rosa. Bom fim de semana, bom carnaval mais tarde, tá? Valeu, beijo. Tchau, beijo.